Vamos começar o programa de hoje falando justamente do Coritiba, né? Coritiba que hoje jogou no estádio Major Antônio Couto Pereira, mais de 33 mil torcedores compareceram para acompanhar de perto a vitória do Coritiba, 1-0 contra a equipe do Flamengo, vitória que garantiu o Verdão na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Nicolas França. Depois de tanto sofrimento, tantas incertezas, foi um grande alívio para a torcida do Coritiba comemorar neste domingo, com a vitória por 1-0 sobre o Flamengo, a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro para 2023 e com 2 rodadas de antecedência. Foram 2 vitórias, 6 pontos importantíssimos conquistados no apoio dessa galera. Na quarta-feira, lá em Caxias do Sul, mais de 1.000 torcedores atravessaram até bloqueios na estrada para dar aquele apoio, aquela força ao time que conseguiu a vitória nos acréscimos. Diante de um Flamengo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, que é verdade, colocou a maioria de reservas em campo, mas com muita força, jogadores como Vidal, Cebolinha, Marinho, todos eles tentando ir para cima do Coritiba, o time fez uma das suas melhores partidas neste Campeonato Brasileiro. Conseguiu brecar a força do Flamengo, criar as melhores oportunidades e vencer por 1-0. O time adversário tentou ir para cima logo no começo da partida, mas a boa postura coxa branca fez a diferença. No primeiro tempo, a não ser um chute de fora que o goleiro Gabriel conseguiu espalmar e uma cabeçada do Matheus França à esquerda, o Flamengo não criou praticamente nada. Já o Coritiba, aos poucos, aproveitou as jogadas em transição e foi fazendo o goleiro Hugo trabalhar. Num contra-ataque puxado pelo Aleph Manga, ele conseguiu salvar. Num cabeceio do zagueiro venezuelano John Chancellor e depois numa cobrança de falta do Bruno Gomes, com efeito que ele fez uma defesaça. O técnico Guto Ferreira percebeu que dava para ser mais ofensivo ainda e tirou um dos 3 volantes, o Galarça, para a entrada do Fabrício Daniel. Logo no intervalo da partida, Coxa foi para cima e o Regis, que tinha sido decisivo em Caxias do Sul, teve que entrar no lugar do Robinho, que sentiu um problema ali já no início da segunda etapa. O Regis sofreu um pênalti que o árbitro Rafael Claus, num primeiro momento, não viu, mas na sequência foi chamado pelo VAR. Pênalti marcado e Aleph Manga, esse grande personagem da temporada alviverde, tinha dado assistência lá em Caxias do Sul para o Regis. Hoje, com frieza, ele falou até que tremeu um pouquinho a perna, deu um frio na barriga, mas teve no momento decisivo a frieza para bater, fazer 1-0 e a partir daí o Coritiba administrou muito bem a situação. O Flamengo tentou ir para cima, mas o comportamento da defesa coxa branca foi exemplar para garantir 1-0, até que no final dos acréscimos, 7 minutos, para deixar tudo mais sofrido ainda, a torcida e os jogadores pudessem explodir. O Coritiba vai jogar a Série A novamente em 2023. E depois de garantir matematicamente a permanência na primeira divisão, o Coxa ainda pode ter um bônus neste final de campeonato brasileiro. São 3 pontos de distância para o Bragantino. Hoje a última equipe que estaria classificada para a Copa Sul-Americana. Se na próxima rodada, claro, de novo com o apoio dessa galera aqui no Couto Pereira, o Coxa vencer o Corinthians e o Bragantino perder fora de casa para o Fortaleza, o Coxa assume esta posição e ainda teria na última rodada um duelo com o Cuiabá fora de casa, enquanto o Bragantino recebe o Fluminense. Para quem pensava em escapar do rebaixamento, conseguiu com 2 rodadas de antecedência, seria um grande prêmio também jogar uma competição internacional no ano que vem. É isso aí, já o Gil Rocha e o Iratan Costa falam se realmente o Coritiba pode beliscar essa vaga na Sul-Americana. E aí, Iratan Costa e Gil Rocha, a torcida do Coritiba, no meu modo de ver, já fez a diferença em Caxias do Sul. Certamente. Né? Por quê? Não, o Coritiba não ganhava fora, não ganhava longe da torcida, ele levou a torcida. Levou a torcida. Resolveu. De parabéns, o presidente do Coritiba está de parabéns. Sim. Facilitou, a torcida foi lá, enfrentou o bloqueio e esse lance todo, foi lá, torceu e o Coritiba ganhou. E hoje, de novo, né? Você estava lá no Couto Pereira. O grande diferencial do Coritiba nesse campeonato é o que acontece no Couto Pereira. Porque não basta você levar o seu público, né? Não basta você ter uma casa cheia. Não. É preciso ter uma sinergia, é preciso ter uma troca. E essa troca existe entre a torcida do Coritiba e este grupo de jogadores. Por mais que o Coritiba tenha tido uma campanha ruim fora de casa,
a impressão que dá é que o torcedor está do lado desse time todos os jogos, né? Porque o Coritiba tem a 6ª campanha jogando no Couto Pereira. Ele tem desempenho idêntico à de Flamengo e a de Fluminense como mandante. Então, é uma grande campanha. Então é uma grande campanha. E é essa campanha que sustentou o Coritiba na primeira divisão. Se não fosse o Couto Pereira, o Coritiba iria cair. Exatamente. Então, eu acho que passa muito por isso, né? Por esta troca, pela sinergia, pelo envolvimento que existe no Couto Pereira e pela postura da equipe. Fez um grande jogo contra o Flamengo? Eu até diria que tecnicamente não, mas fez um jogo de muita entrega, de muita garra, né? E soube marcar as principais valências do adversário. O Flamengo estava com o time reserva, só que esse time reserva do Flamengo, esses reservas seriam titulares em grande parte dos times do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Então, nesse aspecto, e aí méritos para o Natanael, para o Gabriel, né? Os dois laterais do Coritiba jogaram muito hoje, principalmente nesse aspecto. O Gabriel só deu um susto, né? Aquela bola recuada lá, mas ele foi a tempo. O Gabriel, o goleiro do Coritiba. Sim, eu falei Gabriel, o Rafael. O Rafael, lateral. O Rafael Santos. O Rafael e o Natanael, os dois jogaram muita bola, porque o Marinho e o Cebolinha não conseguiram jogar. Sim. Não conseguiram jogar. Foi um grande momento da torcida. O jogo não foi assim tão bom, mas foi um grande momento do Coritiba. E o torcedor, né, já que a gente está falando do torcedor, merecia não sofrer até o fim, né? Porque o desenho que estava era para decidir com o Cuiabá lá em Cuiabá na última. Só ia definir na última rodada. 6 pontos que salvaram o Coritiba numa semana muito boa. E agora se permite, né, sonhar com a Sul-Americana. Sim. Dá para sonhar alto com a Sula. O Braga está muito oscilante. O Coritiba tem 3 pontos a menos que o Bragantino e se igualar em pontos, supera em número de vitórias. Exato. Ele só precisa fazer o mesmo número de pontos que o Bragantino. Vai depender muito do jogo do Corinthians, porque, ao contrário do Flamengo, o Corinthians vai vir com força total e querendo mais no campeonato. O Corinthians quer ainda ser vice-campeão. Eu acho que se ganhar do Corinthians, tem grandes possibilidades de chegar com a mesma pontuação, pelo menos, que o Bragantino no final do campeonato. Então, e na próxima rodada, enquanto o Coritiba joga contra o Corinthians no Couto Pereira... 7h da noite, quarta-feira no Couto. O Bragantino vai jogar em Fortaleza com o Fortaleza. Fortaleza buscando uma vaga da Libertadores. Se o Coritiba vence... Tropeçou, Fortaleza quer tudo isso. E se o Coritiba vence o Corinthians e o Bragantino perde, o Coritiba já passa nos critérios. Sim. Então teriam o mesmo número de pontos e ficaria tudo para a última rodada, onde o Bragantino vai jogar em Bragança com o Fluminense e o Coritiba fora com o Cuiabá. Quem fizer mais, leva. Coritiba, Irapitan Costa e Gil Rocha, ele vai jogar muito mais tranquilo a partir de agora, não? Então, tranquilo sim. Tranquilo sim. Agora, a dúvida que eu tenho é como o grupo vai reagir a este alívio. Por quê? Porque o Coritiba trabalhou sob pressão o campeonato inteiro. E, de repente, nesse momento, se vier aquele sentimento realmente de alívio, pode causar uma certa desmobilização. Quebra a sequência. Quebra a sequência. Então, se o Coritiba conseguir, pelo menos isso o Guto disse, né, que agora é momento de se buscar novos objetivos, se realmente o Coritiba conseguir manter o foco, porque hoje foi um time absolutamente focado. Sim. O time veio com uma proposta mais ofensiva no segundo tempo, mas com todos se ajudando, com os atacantes ajudando a marcar, fechando o lateral, fechando o corredor. E se isso realmente o Coritiba conseguir levar para as 2 últimas rodadas, aí sim acredito que o Coritiba pode brigar com o Bragantino. Mas passa muito por essa questão, né? Às vezes, inconscientemente, vem aquele alívio pelo objetivo alcançado, de ter permanecido na primeira divisão, e isso pode gerar um certo relaxamento nas 2 últimas rodadas. O Gil Rocha tá bom de palpite esse ano, acertou todo mundo que ia subir. Coritiba vai garantir a vaga na Sula? Vai. Vai? Vai, porque o Bragantino tá meio trôpego. Gostou dessa palavra? Porque daí eu não sei o que é, vamos ver se você não tá xingando depois. Tá mais ou menos para Bragança Paulista, assim, tá trôpego, né?
Se fosse lá em Siqueira Campos, seria mais ou menos como... Tá tropicando. Tropicão. Tá tropicando. É isso aí.